pergunta vem de Antônio de Bastos, Ponta Grossa, que é a seguinte: por que os evangelhos aceitam a autoridade dos concílios de Hipona, 393, e de Cartago, 397, para os 27 livros do Novo Testamento, mas não para os do Antigo Testamento? A sua pergunta, meu caro Antônio Bastos, de Ponta Grossa, você pergunta por que nós, os evangélicos, aceitamos a autoridade dos concílios de Hipona e do concílio de Trento, de Cartago, aliás, para os livros do Novo Testamento, e não aceitamos para os livros do Velho Testamento. Primeiro eu quero te dizer que nós, os evangélicos, não aceitamos a autoridade de nenhum concílio, não, viu, filho? Nós não aceitamos nem de Cartago, nem de Hipona, nem de Trento. Nós não aceitamos a autoridade de nenhum concílio. Porque a autoridade de concílio, nenhum concílio tem o direito, tem a capacidade de tornar sacra uma coisa que não é sacra. Nenhum concílio tem a capacidade de declarar um livro canônico quando ele não é canônico. Nenhum concílio tem a capacidade de dizer que tal livro é inspirado pelo Espírito Santo ou não é inspirado pelo Espírito Santo. Então, nós só admitimos a autoridade do Espírito Santo em nossa vida. E o Espírito Santo, através de várias manifestações, para mim, para você, para todos nós que vamos ler a Bíblia, vocês vão ver que você vai procurar um erro só, nos livros que nós dizemos que são inspirados pelo Espírito Santo. Você não vai encontrar nenhuma. Agora você pega, por exemplo, o livro católico dos Macabeus. O que está escrito no livro católico dos Macabeus? Está escrito assim, no final. Ele diz assim: escrevi aquilo que a minha capacidade deu, aquilo que eu consegui apreender, e pode haver muita falha, pode haver muito erro. Pronto. Isso é a linguagem do Espírito Santo? Isso é a linguagem do Espírito Santo? Então esse livro não pode ser inspirado pelo Espírito Santo, porque o próprio autor diz que houve erro, que houve falha, que houve coisas que não constaram ali. Então, este livro não pode ser um livro inspirado pelo Espírito Santo. Então esse livro nós não aceitamos. Pode qualquer concílio de Trento, de Cartago, de Hipona, pode falar que é canônico, e eu não aceito, porque o próprio livro reconhece que ele não está falando a verdade. Então nós não aceitamos. Pode falar. É o próprio caso do Evangelho do Allan Kardec. Exatamente, o próprio caso do Evangelho do Allan Kardec. O Allan Kardec diz assim: esta foi a mensagem que me passou um espírito que eu não pude identificar. Então, se ele não pôde identificar o espírito, se ele não pôde identificar, eu não posso crer naquele evangelho. Porque aquele evangelho não é inspirado pelo Espírito Santo. Porque se fosse, ele teria identificado. O Espírito Santo não age anonimamente. O Espírito Santo não faz palhaçada, não. Não manda carta anônima, não. Se fosse o Espírito Santo, dizia: eu sou o Espírito Santo e você vai escutar agora a minha revelação. Então eu não posso acreditar numa coisa que não tenha a mão do Espírito Santo dentro dela. Então, meu filho, você faz aqui um silogismo. Você diz que nós aceitamos como canônicos os 27 livros do Novo Testamento, porque Hipona e Cartago teriam dito. E não aceitamos os Antigos Testamentos, embora Cartago e Hipona teriam dito. Não, nós aceitamos os 27 livros do Novo Testamento como inspirados pelo Espírito Santo, porque nós reconhecemos que foram inspirados pelo Espírito Santo e não invocamos a autoridade de nenhum concílio. E não aceitamos os do Antigo Testamento, porque sabemos de antemão, pela análise dos livros, que eles cometem erros, falhas, que o Espírito Santo não cometeria. Portanto, eu não posso crer naqueles livros que não têm a mão do Espírito Santo. Então não é Cartago, não é Hipona, não é nenhum concílio que vai enfiar de goela abaixo para mim livro nenhum como canônico, quando na verdade eles não são. É uma questão de entender o livro, de ver o livro. Agora, nós aceitamos o livro de Macabeus como histórico, como narrativa histórica. E ali nós vamos ver muita história do povo judeu. Até aí tudo certo. Mas que é livro infalível, livro inerrável, livro que não tem qualquer erro, nós não podemos aceitar.
Porque o próprio escritor diz que pode ter erro, que pode ter coisas que não foram faladas ali. E assim, são todos os livros que nós não aceitamos como canônicos, porque são acréscimos que foram feitos ao longo do tempo para abrigar conveniências da Igreja Católica que nós não podemos acreditar, que nós não podemos seguir e que nós não podemos admitir como inspiração do Espírito Santo. Volte sempre, meu prezado Antônio Bastos. Volte sempre. Percebo que você é um grande estudioso da história da Igreja. Agora, eu vou lhe dar uma sugestão. Seja um profundo estudante, estudioso da Palavra de Deus em espírito. Busque na revelação do Espírito Santo, busque a verdade bíblica, aquela que vai orientar você, aquela que vai fazer você de um convencido, num convertido a Jesus. É bom que a gente diga isso agora. Convencido é aquele que conhece Jesus, que viu falar de Jesus, que até glorifica Jesus, que até dá honras a Jesus, que até tem Jesus como um grande profeta, um grande homem, mas não se converte a ele. Não se converte a ele. E quem não é convertido, meu filho, não vai entrar no reino dos céus. Lembra aquela passagem da Bíblia? Quando Jesus separa os bodes lá e bota do lado esquerdo um monte de gente, e aquele monte de gente diz assim: mas Senhor, eu preguei a tua palavra, Senhor, eu fiz milagre no teu nome, Senhor, eu curei gente no teu nome. Não te conheço, não te conheço. Aqueles são os convencidos. Eles conhecem o poder de Jesus, até agem no poder de Jesus, mas não são convertidos a Jesus. Não são convertidos a Jesus. Então, muito cuidado com os convencidos que ainda não são convertidos. Eu desejo que você, Antônio de Bastos, se aprofunde na linguagem bíblica, na linguagem das Escrituras, e você seja um grande convertido ao Senhor Jesus. Fique com Deus e volte sempre. Vamos terminar porque o tempo já está curto, e vamos agradecer ao Espírito Santo de Deus, a presença dele aqui conosco, para que nós possamos ter respondido as perguntas, e que Deus continue nos iluminando, para que muita gente nos escreva, para que muita gente faça as suas perguntas, para que muita gente esteja conosco, estudando a Escritura Sagrada e colocando a Escritura Sagrada. Senhor Jesus, nós te pedimos que a Escritura Sagrada seja lida por nós. Segundo, seja compreendida por nós. Terceiro, seja guardada no mais profundo do nosso coração. Quarto, que ela seja vivida por nós na nossa vida. E quinto, que nós preguemos essa Escritura a todos os povos, em todas as oportunidades, para a honra e glória do seu nome. Os que creem, digam amém. Digo glória a Deus. Amém. Eu abençoo a todos Glória aqueles a Deus. que nos seguiram até agora. Eu os abençoo com a paz, com a prosperidade, com a saúde e com a santificação. Que o Espírito Santo de Deus esteja nos iluminando a todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus.